Então, gente, vamos dar continuidade. Então, a segunda parte da aula, vamos falar um pouquinho sobre práticas de biossegurança. A primeira prática e mais importante, que vocês com certeza já ouviram falar várias vezes e vão ouvir falar muitas outras vezes, é a questão da higienização das mãos. Essa prática ela é muito falada e é de grande importância porque, de fato, é a ação mais importante para a prevenção e controle de infecções. Quando lavar? Antes e após o atendimento de cada paciente, antes de calçar luvas, imediatamente após a retirada das luvas, quando as mãos forem contaminadas pelo contato com superfícies, equipamentos ou qualquer material potencialmente contaminado. Deve-se utilizar principalmente sabão neutro e ou algum antisséptico, tá? Mas lembrando que o álcool gel, ele é muito importante, mas a lavagem com água e sabão, ela é essencial para a remoção das sujidades, da matéria orgânica, até para que o álcool gel tenha uma melhor atividade. Então, só para a gente entender, os antissépticos mais utilizados são álcool, principalmente quem vai trabalhar precisa fazer antisepsia cirúrgica para procedimentos mais invasivos, então se utilizar clorexidine, triclosan, PVPI, né, que é o iodopovidine, ou outros iodóforos. A mão deve ser enxuta, né, com papel toalha, preferencialmente, ao invés de toalha de pano, porque a toalha de pano fica úmida, acumula sujeira, então acaba não sendo trocada com a frequência que deveria ser trocada. E o ideal é que a torneira utilizada tenha um acionamento automático ou por pedal, ou que possa ser ligada e desligada com o cotovelo. Se isso não for possível, pode-se utilizar papel toalha como alternativa, né, como proteção. Além da higienização das mãos, o uso de equipamentos de proteção individual, que a função, qual é? É proteger as áreas do corpo potencialmente em contato com sangue, secreções, excreções, fluidos corporais, pele não íntegra, mucosas e durante a manipulação de instrumentos, né? Principalmente instrumentos cirúrgicos, por exemplo. Esse material, esse equipamento de proteção individual, no contexto médico, hospitalar, né, ele vai incluir avental, luvas, máscaras, gorros, óculos, face shield, sapatos fechados, então esse seria o equipamento. Mas pensando em outros contextos, o equipamento de proteção individual, ele pode incluir um capacete, ele pode incluir uma bota, ele pode incluir uma roupa de couro, uma luva de couro. Então, o tipo de material, o tipo de equipamento, ele varia de acordo com a atividade executada, de acordo com a atividade laboral. O importante é que, para aquela atividade, o EPI esteja adequado. Quem deve utilizar? Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição, né? A vestimenta ela deve ser adequada às condições de trabalho e deve ser confortável. Eles devem estar dispostos em número suficiente, de fácil acesso, então não deve ser difícil você repor uma luva. Ah, eu preciso botar a luva aqui disponível para os profissionais. Ah, meu Deus, onde é que tem luva? Vamos lá no depósito. Não, tem que ter luva sempre disponível de forma fácil de reposição imediata para que ninguém deixe de usar EPI alegando que não tem material para ser reposto. E o mais importante, o uso está restrito ao ambiente de trabalho. Então, eu não posso sair para almoçar de jaleco. Eu não posso ir para um restaurante e permanecer no restaurante de jaleco. Eu não preciso ir ao banheiro de jaleco, né? Ou de pijama cirúrgico, né? Então, assim, a roupa, ela deve ser restrita ao ambiente de trabalho. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Touca, máscara cirúrgica, o óculos cirúrgico, né? O óculos acrílico, são todos exemplos. Avental descartável, aqui é um gorro, não é uma touca. Luvas. As luvas, né? Quando é que elas devem ser utilizadas? Sempre que for entrar em contato com algum material possivelmente contaminado ou entrar em contato com pacientes, lembrando que ao se utilizar luvas, quando se entra em contato com o paciente, você está se protegendo e protegendo o paciente. E nós temos diversos tipos de luvas, né? As luvas de procedimento, elas devem ser utilizadas, elas normalmente são de látex, né? De punho curto, não são estéreis e devem ser utilizadas para procedimentos gerais. Aplicar uma medicação, acessar uma veia,
fazer algum procedimento de antisepsia do paciente, então você utiliza luvas de procedimento simples. Quando se vai fazer procedimentos cirúrgicos ou procedimentos que devem ser assépticos, como a colocação de um catéter vesical ou a colocação de um catéter venoso central, essas devem ser utilizadas, para esses procedimentos deve-se utilizar luvas cirúrgicas, que são luvas que apresentam espessura maior, o cano longo, né, o punho longo, e elas são estéreis, então elas devem ser calçadas de forma asséptica para manter a esterilidade. E para procedimentos de limpeza, eu vou limpar um material cirúrgico. A luva de procedimento, ela não vai te proteger do risco de perfuração com aquele material. Então, o ideal é que se utilizem luvas de borracha grossa com cano longo, para que são normalmente reutilizáveis, não são descartáveis, para que você, ao manipular aquele material, não corra o risco de se cortar. Então, exemplos de luvas, né? Luvas cirúrgicas, luvas de procedimento, as luvas de nitrila, algumas aqui, as coloridinhas, né? Que elas, para quem tem alergia a látex, são importantes. Tem luvas de vinil, que também são importantes para quem tem alergia a látex. Aqui, luvas de borracha, luvas de couro, cada um com a sua função. As luvas deverão sempre ser trocadas após contato com cada paciente e elas devem ser limitadas às atividades profissionais. Então, eu vou usar a luva em contato com o paciente, depois vou atender meu telefone, vou mexer no computador, vou abrir as portas de todo o ambiente lá da clínica, do posto, do hospital, enfim. Então, ela deve ser retirada logo após a manipulação. E sempre lembrar que o tipo de luva a ser utilizado, ele deve ser adequado ao tipo de atividade a ser realizado. Máscaras, né? Quando que a gente usa máscaras? Sempre que for trabalhar com pacientes, que você tem uma proximidade, principalmente, lembrando assim, numa realidade de um dentista, o dentista sempre tem que usar máscara, ele trabalha muito próximo da boca do paciente, né? Então, ele usa máscara para se proteger e para proteger o paciente. Sempre que for fazer desinfecção e limpeza de material e do ambiente, né, de preferência máscaras descartáveis, devem ser confortáveis, não devem dificultar o processo respiratório, sempre cobrir boca e nariz, podem ter filtro duplo, filtro triplo, pode ser máscara bico de pato, que é a N95, o que é a N95? Ela cria uma barreira uma barreira que garante que pelo menos 95% das partículas do ar não ultrapassarão aquela máscara, não ultrapassarão a barreira filtrante da máscara. Ah, então é só 95%? Não, é até 95%. Por isso que é chamado de N95. Existe a N99, né? Então a N95 é para partículas suspensas. Então entra micro-organismo, mas também pode ser névoa, poeira e outras aplicações. As máscaras cirúrgicas de filtro triplo são as mais indicadas no contexto atual, né? Ou máscaras de pano de filtro triplo também são as mais indicadas, porque apresentam maior capacidade filtrante, né, dessas partículas suspensas. E devem ser utilizados pelo profissional de saúde e por auxiliar. Então, ela vai ser utilizada não só pelo enfermeiro, como pelo médico, como pelo o auxiliar de enfermagem, e deverá, então, ser trocada, não precisa ser trocada a cada paciente, mas sempre que estiver úmida deverá ser trocada e, se disponível, você pode trocar a cada turno, a cada 2, 3 horas, mas uma vez a máscara umedecida, né, ela ficando úmida ou molhada, ela deve ser trocada. O gorro é importante porque evita a queda de cabelo, protege o cabelo de secreções de aerossóis e da contaminação. Deve envolver todo o cabelo, não deve ficar só a parte de cima, só a parte de baixo, então o cabelo deve ser todo envolvido. Pode ser de pano, descartável ou não, né? Muito utilizado TNT. Pode ser gorro ou touca. Se forem de tecido, eles podem ser reutilizados, devem ser lavados diariamente, né? E ser seco de forma adequada e sempre utilizado tanto pelo profissional como para toda a equipe auxiliar de contato com aquele paciente. O avental ou jaleco pode ser de pano descartável, é importante que tenha um colarinho mais alto, que tenha mangas longas, aquela manga de elástico protege, evitando que a manga fique batendo em secreções, encostando onde não deve encostar. Deve ser de fácil lavagem,
deve se secar fácil, cores claras normalmente, até pela questão do conforto visual para os pacientes e confortável, né? O óculos pode ser utilizado também, ou face shield, normalmente é de acrílico ou polietileno, não são equipamentos descartáveis. O ideal é que eles tenham uma barreira lateral, não seja só frontal. Devem ser o mais transparente possível, então se a partir do momento que o óculos ou o face shield estejam opaco, né, às vezes por causa do uso de detergente ou de algum saponáceo, ele deve ser trocado, porque não deve dificultar a visualização. Deve ser limpo diariamente, se possível mais de uma vez por dia, e normalmente se limpa com água, sabão ou álcool. Você pode passar para higienizar o material. Quando contaminação excessiva, pode ser desinfetado com álcool 70, né? E novamente, deve ser utilizado pelo profissional e por auxiliares, sempre que se trabalhar principalmente com risco de transmissão de micro-organismo através do contato com a mucosa ocular e quando se trabalha com aerossóis, com partículas, por exemplo, na cirurgia ortopédica, que tem risco de gerar pequenas partículas ósseas, é importante utilizar o óculos para não entrar no olho aquela pequena partícula. Então, tudo que gere a possibilidade de partículas ou gotículas que possam entrar em contato com a mucosa ocular, é importante utilizar essa barreira e de proteção para os olhos. E aí, só chamando a atenção da importância dessa adequação do tipo de material, do tipo de API à atividade, se eu trabalho, por exemplo, numa clínica de radiologia, eu tenho que me proteger contra a radiação. Então, além do jaleco, além das luvas de procedimento, eu preciso utilizar equipamento de proteção contra a radiação, que são normalmente à base de chumbo, né? Então, o protetor de tireoide é essencial que ele seja utilizado, o avental de chumbo para proteger, então, aqueles profissionais. Além disso, você pode usar o avental e o protetor de tireoide quando você vai ficar exposto de forma para auxiliar a organizar, a posicionar um paciente. Mas muitas vezes, quando não precisa de ajuda, o paciente consegue se posicionar sozinho após a orientação, se utiliza mesmo um biombo, né, de chumbo que serve então de barreira para proteger contra a radiação. Quanto às fontes ambientais de infecção, nós temos que pensar assim, onde os micro-organismos podem ser encontrados, né? Na poeira no ambiente, sobre a mobília, gotículas produzidas naquele ambiente pela fala, pelo espirro, pela tosse. Atualmente as pessoas estão utilizando máscaras, mas anteriormente não se tinha tanta essa preocupação, né? Então, realmente o paciente ele não utilizava máscara, somente os profissionais de saúde. Então, aquele paciente ele poderia ali deixar gotículas suspensas na mobília, ou no ar, ou então sobre a mobília, secreções de pacientes, aerossóis. Então, esse ambiente ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. Além disso, se nós não tivermos cuidado com os EPIs, nós acabamos por fazer coisas inadequadas, como abrir uma gaveta, abrir uma maçaneta, mexer na torneira, mexer no telefone, mexer no teclado do computador com luvas que muitas vezes estão contaminadas. Então, se por um acaso for necessário se trabalhar com manipulação de um material e mexer num teclado, por exemplo, o importante é que seja sinalizado que esse teclado é contaminado, para que uma pessoa saiba que ela só pode mexer nesse teclado se ela estiver de luva, ou que essa gaveta ela é contaminada, ela só pode mexer nessa gaveta se ela estiver de luva, e assim para o telefone e para qualquer outro objeto que possa ser tocado. Né, canetas, por exemplo, aí como eu falei, não ir ao toalete com EPI todo paramentado, porque não tem essa necessidade. E aí, além disso, podem se criar barreiras, né? As cadeiras, por exemplo, cadeiras odontológicas, cadeiras de massagem, macas, elas podem ser cobertas com PVC, né? Com plastifilme, que facilitam a higienização e facilita a proteção, principalmente se for, por exemplo, uma cadeira com estofado, ela pode ser coberta com plastifilme para que ela possa ser higienizada sei lá, entre pacientes a cada turno, a cada 2 horas, enfim.
E lembrando que o ambiente do consultório, ele deve ser limpo com água e sabão, ele deve ter o piso lavado, o ar-condicionado deve ter os filtros limpos, as gavetas, armários, telefones, deve-se evitar mexendo com luva contaminada, e se for necessário mexer com luva contaminada, que seja sinalizado que ali nós só podemos mexer com luvas, calçando luvas, né? Além disso, nós temos que pensar na proteção ambiental, nós precisamos pensar no gerenciamento, na gestão dos resíduos sólidos, principalmente, né? Então, lembrando que os resíduos, resíduos contaminados, né, os de risco biológico, infectantes, eles devem ser sinalizados em sacos próprios, normalmente por normativa, são sacos brancos, leitosos, resistentes à ruptura e vazamento, então são sacos mais resistentes. Alguns deles, inclusive, resistem à autoclavação, para que o material possa ser desinfectado, né, para que os micro-organismos possam, então, ser destruídos antes de serem encaminhados para o lixo, propriamente dito, o depósito de lixo municipal, por exemplo. Deve ser identificado com símbolo de substância infectante, deve ser datado, deve ter o nome da unidade geradora daquele lixo. O saco não pode ser preenchido por completo, no máximo até 2/3 da capacidade, e é proibido reaproveitar saco. Você não pode encher um saco, colocar num outro depósito e reaproveitar o saco, porque naquele saco tem material potencialmente infectante. Luvas utilizadas, elas devem ir para o lixo infectante, não é para o lixo comum. O que mais? Luvas, gorros, máscaras, eles devem ir para lixo infectante, não lixo comum. Além da questão do lixo infectante, nós temos que ter um cuidado extra com o material pérfuro-cortante. Agulhas, lâmina de bisturi, agulha de fio, de agulha para fazer sutura, por exemplo. Vidro, às vezes de ampola, você deve colocar no pérfuro-cortante. Que mais? Ponta de catéter, é importante ir para um pérfuro cortante. Então, quem é responsável pelo descarte do pérfuro cortante é o trabalhador. E é totalmente proibido, porque é um ponto crítico de acidente de trabalho, o reencape ou a desconexão manual de agulhas. O correto é, utilizou a agulha, da seringa e agulha, do jeito que ela está ali disposta, ela vai ser descartada na caixa de pérfuro cortante. Ah, eu não posso colocar no saco plástico comum? Não, porque a agulha vai rasgar o saco plástico. Então, é um risco ambiental e um risco para o profissional da limpeza, que ao manipular e remover aquele lixo, ele pode se furar e sofrer um acidente de trabalho, imagina, não sabe nem de quem foi aquela agulha. Os resíduos perfurocortantes devem ser descartados logo após o uso, né? Acondicionado em recipientes rígidos, existem caixas próprias para isso, né? Com tampa resistente à perfuração, ruptura e vazamento. E o recipiente ele deve ser identificado com o símbolo de substância infectante e deve ser, da mesma forma como o saco contendo material contaminado, ele deve ser identificado com a unidade geradora, a data, para que as pessoas saibam de onde veio aquele material. Então, aqui a marca clássica, que é de Scarpac, nós temos aqui a caixa marcando com o símbolo de substância infectante. Tem um saquinho, mas ele é todo vedado por papelão, que protege, então, que haja essa perfuração do material, e ele não deverá ser preenchido até a sua total capacidade. Normalmente, até essa linha que representa 2/3 da capacidade da caixa. Se acontecer um acidente com pérfuro cortante, primeira coisa é limpeza com água e sabão e antisséptico. E se houver esse acidente, né, imediatamente deverá procurar um infectologista, no caso o Hospital São José. Por quê? Porque a gente não consegue rastrear de quem é aquela agulha, principalmente se for com manipulação do lixo. Se for na hora da lida com o paciente, você pode até pedir para o paciente fazer alguns testes, né? O teste para HIV, para hepatite B, hepatite C, mas às vezes o paciente se nega. Então, numa situação dessas, o ideal é procurar o hospital de referência para doenças infecciosas.